A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus queridos. Com grande alegria que a gente vem aqui nesta manhã, mais um domingo, aqui reunidos, para conversar mais um pouco acerca da Palavra de Deus, dentro desse nosso novo paradigma, né, pastor? Isso. Desse nosso contexto, trazendo assuntos modernos para a gente compreender a nossa realidade que nos cerca. E hoje, dando continuidade àquela nossa linha que nós temos estudado, né? Pós-modernidade, movimentos, né, sociais, o feminismo, movimento negro. Na semana passada nós abordamos um dos tópicos lá, falamos sobre a teologia negra. Então, a gente hoje vai falar sobre teologia. Vamos entender um pouco mais sobre teologia e teologias. Pastor, eu não sabia que existiam teologias, para mim era uma teologia só. Mas, infelizmente. Pois é. Então isso vai entender. Você sabe, aí em casa, sabe o que é teologia? Sabe qual é o objeto de pesquisa, de investigação da teologia? Você sabia que esse conceito mudou ao longo dos anos? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então, convidando aqui o presbítero Luciano, que está de volta à nossa mesa, né? Só passar ele ficou nos bastidores, foi a nossa voz do além, certo? Para dar suas considerações iniciais para saudar o povo lá de casa, Luciano. A paz do Senhor, meus irmãos. Na semana passada eu fiquei ali me deleitando, né, que realmente foi um momento de bastante crescimento, né? Como tem sido, né, irmãos? Assim, acho que a única forma de nós combatermos as ciladas de Satanás, até conviver num mundo tão competitivo, conviver num mundo tão corrido, é através de conhecimentos cristãos acima de tudo, para podermos não dizermos que somos cristãos e não temos atitudes cristãs. E esse novo formato da IBD tem sido, na minha opinião, bastante interessante nesse sentido, porque é o cristianismo do cotidiano, né? É o cristianismo do dia a dia, de você acordar de manhã, se saber o que tu vai encontrar e como você vai proceder para as situações que a vida proporciona. Seja ela um enfrentamento, seja ela uma tristeza, seja ela uma alegria. Então, assim, a EBD para mim tem servido para isso. Eu espero que os irmãos em casa também, porque esse é o principal objetivo, não é isso? Esse é o principal objetivo, sermos luz nesse mundo e crescermos em graça e em conhecimento diante do nosso Deus. E com certeza hoje não vai ser diferente. Claro que o Max deve estar nos ouvindo aí, foi tremenda a participação dele, e o hashtag Volta Max deve permanecer aí. Amém? Amém. Obrigado, Luciano. É verdade, irmãos. Olha, o nosso objetivo com essa proposta aqui da IBD é esse. É oferecer respostas de fé, né, para a nossa vida hoje, né? Que agora, dentro dos conceitos cristãos, viver uma vida cristã hoje. Aquilo que o pastor sempre tem falado, né? Viver hoje, no presente. E realmente, o convite aí para o nosso irmão Max, se estiver me ouvindo agora, está aqui uma cadeira aqui, ó. Entendeu? Seja bem-vindo. Vocês, irmãos, que estiverem assistindo a gente também, quiserem participar conosco da DBD, está aqui aberto ao convite, tá? Me procure o pastor, o presbítero Luciano. Fala conosco aí através dos nossos grupos. Só confirmando, né? Eu fico muito feliz de ficar ali fora, não tem problema nenhum. Eu gosto muito de participar. Mas, irmãos, quem quiser, venha, participe, porque tem sido de grande crescimento. De grande crescimento. Tá? Verdadeiramente. Não precisa ficar de fora, não. A gente bota mais uma cadeira aqui, a gente dá um jeitinho, né? Pastor, dê suas saudações aí para o povo de casa. Amém. Seu bom dia. E depois o senhor pode estar orando para a gente dar início aqui. Amém. Amém? Graças a Deus, meus amados. Bom dia. Que hoje seja um dia abençoado. Aliás, hoje é um dia especial porque é domingo de ceia, domingo de Santa Ceia.
Qualquer dia a gente pode conversar sobre ceia e Santa Ceia. É um tema interessante, que tem a ver com teologia, doutrina, mas enfim, eu gosto de chamar de Santa Ceia. Então, como um elemento, né, um elemento sagrado. Então, hoje é um dia especial, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus seja sobre a sua cabeça, a sua mente. Abra o teu coração, porque a gente vai tratar de temas aqui interessantes. Talvez alguém poderia dizer assim, mas são temas um pouco complicados, porque está falando sobre racismo, feminismo e tal. Mas, gente, isso é muito importante abastecer você com esses temas, abastecer você com essas pautas, porque se você é adulto e você já está acima da casa dos 40, vou colocar aí, e você tem filhos, provavelmente está chegando aí na adolescência, ou já está na adolescência, os filhos, você está enfrentando isso imediatamente. Se você é menos dessa faixa e tem filhos menores, os seus filhos precisam ser abastecidos por você no conhecimento desses temas, porque são importantes. A gente tem vivido momentos assim difíceis mesmo, e a gente vai tentar de todas as formas trazer o tema de forma que ele consiga ser aplicado no seu dia a dia, não naquela questão teórica. Por exemplo, hoje a proposta da igreja, da EBD, será falar sobre teologia liberal. Você pode dizer assim, vou estudar teologia liberal, tem nada a ver. Não, tem muito a ver com o nosso dia a dia e tem tudo a ver com esse caminho que o Fábio tem traçado para explicar o que é que está acontecendo no nosso meio. Certo, Fábio? Lembrando, gente, olha só, começamos com a questão... Foi do racismo primeiro? Não, foi do feminismo. Feminismo. Começamos com o feminismo, depois tratamos o feminismo por 2 vezes, depois tratamos a questão do racismo, e a gente tratou outros temas também, que a pós-modernidade, o relativismo também tratamos. Então, são assuntos assim que tem todo um contexto para você compreender o que é que está acontecendo. Quando você vê hoje, desculpa eu estou me alongando aqui, mas eu acho importante essa introdução. Quando você vê hoje um tema na televisão sendo tratado, por exemplo, esse último que foi Vidas Negras Importam, se você não compreender tudo isso aí que a gente está falando, pelo menos basicamente, você pode ser levado pelas águas da ideia de que vidas negras importam. Afinal de contas, como dizer alguma coisa contra isso? Claro que não. Mas a gente tem que entender todo o contexto que está por trás. Então vamos orar e vamos pedir a direção e a bênção de Deus. E depois vamos caminhar na graça e no conhecimento. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos nesta manhã com alegria no nosso coração pela oportunidade de tocar nesses temas tão importantes na tua casa, na tua igreja. Te louvamos pela oportunidade de entrar na casa de famílias, de pessoas, levando essa mensagem, esta palavra. Te louvamos pela disponibilidade dos teus filhos que estão em casa, em abrir os corações e receber de bom grado esta palavra. Te louvamos por tudo isso. Mas também, ó Deus, nós pedimos a tua bênção e necessitamos da tua inspiração, do teu Espírito no nosso coração, conduzindo as nossas vidas, direcionando as nossas vidas. Ó Deus, porque reconhecemos que tu és um Deus imanente, um Deus que interage no nosso meio e que traz revelação ao ser humano, aquele que necessita de conhecimento, o Senhor concede. Então que assim seja, ó Deus, no nome de Jesus. Peço a tua bênção sobre a vida do teu filho Fábio, que estará conduzindo, também o teu filho Luciano, e que possamos crescer todos na graça e no conhecimento. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, eu vou pedir para o senhor abrir a nossa texto base, para a gente fazer a leitura em Judas, capítulo único, né? Então vamos ler do 3 até o 5. Enquanto o senhor vai abrindo a Bíblia,
eu gostaria de conversar com vocês que estão em casa a respeito dos nossos objetivos, tá? O título, o tema, então vamos lá. O tema, a gente vai tratar sobre a teologia e a pós-modernidade. Modernidade e pós-modernidade. O título da aula de hoje, Teologia Liberal, uma teologia humanista. O texto base vai ser Judas, 1, do 3 ao 5. E quais os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, são 4 objetivos. Primeiro, refletir sobre os fundamentos históricos e filosóficos que influenciaram a teologia liberal. Segundo, descrever as características do sistema teológico liberal. Terceiro, analisar as consequências e implicações espirituais e sociais da teologia liberal. E quarto, relacionar o surgimento de teologias a partir da teologia liberal no cristianismo ocidental, ok? Eu acho que 1h30 é pouco para a gente poder falar sobre esses assuntos todos. Então, eu acredito que essa nossa conversa vai durar aqui uns 3 a 4 domingos. A gente vai tratar sobre teologia liberal e as outras teologias que vieram a partir dela e sobre as implicações que a gente observa na sociedade hoje. Aí, o pastor está me lembrando aqui, ó, já compartilhamos os slides aí no grupo da EBD, né? Da igreja. O grupo da igreja. Vou botar na EBD também. Bom, tá na igreja, acho que já tá para todo mundo, né? O pessoal que está na EBD tá no grupo, no WhatsApp da igreja também. Beleza. Então, são esses nossos objetivos, esse é o nosso tema, o nosso título. Vamos então fazer a leitura em Judas? Amém. 3, né? Amém. 3 ao 5. 3 ao 5. Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Até o 5, mas se o senhor quiser continuar a leitura, o senhor fica à vontade. Não, então, até aqui, isso aí. Amém. Então, essa é a leitura, Judas, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, em casa. Pastor e presbítero Luciano, observando esse texto aqui, a gente pode considerar que lá naquela época, já logo após o advento, né, de Jesus, ele veio, foi crucificado, ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias depois de ressuscitado ali com os discípulos, né, conversando e tal, depois até que ele ascendeu aos céus e deixou a mensagem de que ele voltaria, né, que era que o povo aguardasse o retorno dele. E lendo esse texto aqui, a gente observa que num curto espaço de tempo já tinham pessoas já desacreditando no retorno de Jesus, começaram a querer inserir outros ensinamentos, né, no meio cristão, nas comunidades cristãs da época, né, ensinos que poderiam e podem, né, a gente observa que esses ensinos até hoje é o que eu até coloquei lá no grupo, pastor, diz assim: um dos maiores perigos para a nossa fé é a apostasia, né? Que a gente um dia creu, mas a gente passa a desconsiderar, a gente perde aquela nossa fé. E são coisas sutis, são leves que vão entrando na nossa vida, e a gente vai assimilando até que a gente toma uma outra forma, né? A gente perde a nossa base, nosso entendimento. Então eu escolhi esse texto porque, como a gente vai ver aqui, que a teologia liberal ela surgiu lá no final do século XVIII. Então eu peguei um texto lá do século I. Como é que tem uma coisa a ver com a outra? Gostaria que vocês comentassem sobre isso, tá? Pastor e presbítero Luciano.
a partir desse texto aqui? Então, eu lembro que já há muito tempo, eu preguei eu não diria uma série de mensagens, mas várias mensagens sobre esse texto, utilizando ele como base aqui na igreja, mas há muito tempo. Por uma preocupação de um desvio realmente naquilo que entendemos como fé. Porque essa é a preocupação de Judas, quando Judas ele escreve, olha só, gente, a fala de Judas, o versículo de número 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, eu estava cá com meus botões querendo falar com vocês sobre salvação, sobre alegria, libertação do pecado, vida plena, vida abundante. Queria falar dessas coisas, mas devido a algumas coisas que estão acontecendo, eu tenho que deixar essas coisas e trabalhar de forma apologética, né, de defesa da fé. Ele quer fazer uma exortação. Então, como você disse, Fábio, nessa carta de Judas, há uma preocupação de Judas quanto ao desvio, quanto às sutilezas, às coisas que vêm dentro do meio evangélico e cristão, obviamente, e vai introduzindo alguns assuntos ali, e de repente você acha que está vivendo um cristianismo, mas na verdade você não está vivendo um cristianismo, você está vivendo algo que foi criado, foi inventado, porque você deixou a fé que foi entregue pelos pais, pelos apóstolos. Interessante que ontem eu recebi por duas pessoas, por dois pastores diferentes, eles enviaram para mim um vídeo de um pastor conhecido, mas é um pastor que eu diria que está inserido dentro dessa pós-modernidade, então um pastor pós-moderno, e ele criticando e dizendo que não haveria ortodoxia. Ele dizendo assim, essa coisa de ortodoxia teológica é bobagem. Assim mesmo, esse mesmo jeito aqui que eu estou falando, bem descontraído, bem... essa coisa de ortodoxia é bobagem. Não existe ortodoxia. O que existe são pensamentos e opiniões. Cada um tem sua opinião. E começou a falar. E começou a dizer que não existia uma ortodoxia. O que eu estou querendo dizer aqui, por favor, gente? Ortodoxia, o termo seria um ensino correto, uma forma correta de ensinar a igreja o que é e como se dá o caminho de Cristo Jesus. Seria isso. Como ele está criticando, eu recebi esse vídeo e nesse vídeo esse pastor está criticando a ortodoxia, ou seja, não há um ensino correto. Há vários ensinos corretos, segundo a ótica desse pastor. É o relativismo, né? É o relativismo que a gente tratou lá no começo. Você então não tem sentido de ser essa carta. Porque Judas poderia dizer assim, não, isso é só uma forma diferente de enxergar o evangelho. O assunto que ele está tratando aqui é um assunto de preocupação com uma ortodoxia. Porque veja como ele diz aqui o versículo de número 3, olha, procurando escrever-vos com diligência acerca da salvação, tive necessidade de exortar a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé foi entregue por quem? Essa fé foi entregue, obviamente, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obviamente por Cristo, mas depois trabalhada pelos apóstolos. Então Judas está falando, uma vez foi entregue pelos santos, pelos apóstolos. Eu tenho que batalhar por essa fé, eu tenho que ensinar o que é essa fé. Então há toda uma ideia aqui de uma tentativa de diluição daquilo que poderíamos chamar ortodoxia cristã, para entregar uma coisa nova. E eu acho que é exatamente isso que você quer trabalhar, apresentando ao povo de casa
a ideia da teologia liberal, que vem nessa esteira de apresentar algo novo, uma interpretação, uma hermenêutica completamente nova, utilizando outros instrumentos, outras coisas que não está inserido no Evangelho. O pastor é bem perspicaz, né? Compreendeu bem a intenção, o propósito. Você que está em casa assistindo, talvez tenha visto acenando assim, é para o nosso irmão Cristo que passou aqui para devolver as cadeiras, então ele sinalizou para mim, eu sinalizei de volta para ele, ok? Mas agora, o presbítero Luciano, por favor, comente a respeito desse texto, dentro desse nosso tema que a gente está trabalhando aqui nessa manhã. Esse texto me levou para um outro texto, que é uma preocupação já de Paulo, falando a Colossenses, que ele já tinha também, né, foi em 63, né, esse daí foi em 68, depois de Cristo. Ou seja, Paulo, ele chega a ser um pouco duro, né? Olha, vocês ouviram e agora viram, alguns viram e agora estão simplesmente abrindo mão disso, né? Eu acho que o ponto, uma das situações bem claras que nós precisamos deixar é que, pelo menos pode ser uma impressão minha, mas já naquela época, essa tentativa eu não sei se o termo prostituir o evangelho, tá? Não sei se seria correto, mas desviar o foco do evangelho para o qual aquilo ele foi criado, que é uma vida cristã, uma vida que seja condizente com o que Cristo viveu aqui na Terra, já era intenso. A diferença hoje, Fábio e pastor e pessoal de casa, é que hoje talvez esteja mais sutil. Ele já não vem numa forma clara, vem subliminarmente às vezes. Conforme nós falamos aqui de outras situações que aparece só a ponta do iceberg, né? E o contexto por trás é que é o pesado. E só tem uma forma da gente conseguir combater isso, é com conhecimento, conforme nós falamos aqui no primeiro momento. Conhecimento. Judas, ele estava escrevendo aqui essa carta e falando bem claro, olha, vocês receberam isso. E eu costumo dizer que quanto mais longe a igreja fica de Atos 2, mais fácil fica da igreja se dispersar do verdadeiro ensinamento. A menos que tenha bons ensinamentos para poder combater ensinamentos que não são, né? É necessário ter o conhecimento, é necessário ter essa instrução para combater, porque se você simplesmente ouve, porque são pessoas que têm boas eloquências, né? Essas doutrinas são apresentadas com boas eloquências, com bons motivos, só que o por trás é o problema, né? A coisa que acontece que não está sendo explícita, né? É que é o problema. E Judas se preocupa com isso, assim como Paulo, falando, olha, eu vou até ler aqui, me permite, Fábio? Eu não sei se esse texto está... Fique à vontade. Em Colossenses capítulo 2 diz assim, versículo 6, como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados e crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então já tem uma preocupação ali, já existe um desvio, né? Porque essa carta ela só é escrita porque se percebe já o desvio, ou seja, nós precisamos voltar para o que foi ensinado, para o que foi aprendido, para que a gente possa viver plenamente o que foi deixado por Cristo para nós como ensinamento. Então Judas, ele basicamente de Paulo, a preocupação é a mesma, ou seja, de não se deixar dispersar, não se deixar levar por esses ensinamentos, mas nós só conseguimos fazer isso conhecendo, sabendo o que é o verdadeiro cristianismo.
Amém. Perfeito, Luciano. Irmãos, talvez vocês tenham escutado um barulho de cadeira arrastando aí. É porque estão arrumando aqui a igreja. Logo mais nós teremos a ceia. Eu peço perdão para os irmãos, tá? Mas que agora já acabou, né, irmão? Já tá tudo ok, certo? Então, isso que o Luciano acabou de dizer aqui a respeito essa questão do perigo de desviar-se da fé, irmãos, e tem se agravado, como ele disse, de Atos 2 para cá, vem correndo cada vez mais riscos. E hoje, no contexto da sociedade relativizada, né? Então, você dizer que você tem um ensino que é correto, um ensino que é verdadeiro, uma religião não vou diria, mas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, isso aí soa muito mal aos ouvidos de muitos, não é, pastor? Porque as pessoas acham que isso seria uma espécie de autoritarismo, uma coisa, uma soberba, porque eles julgam que Deus se revela dentro de cada religião, dentro de cada filosofia, de pensamento, todos, de alguma forma, vão alcançar esse entendimento, essa salvação, não necessariamente através da pessoa de Jesus Cristo. Às vezes não precisa nem estar dentro da igreja para poder alcançar, participar dessa salvação. Isso que eu acabei de dizer, que o presbítero Luciano, o pastor ali comentou, tem tudo a ver com uma teologia que a gente vai tratar agora, vai começar a tratar agora, que é a teologia liberal, que foi uma tentativa de atualizar a mensagem, vamos dizer assim, né? Atualizar a mensagem cristã para aquele tempo, no finalzinho do século XVIII. Então vai tentar inserir ciências humanas, filosofia, junto com a teologia, para poder conversar com o mundo naquela época. A princípio, irmãos, eu diria que não foi uma tentativa ruim, negativa. Eu pelo menos vejo assim, pastor. Não foi uma tentativa de conversar com o povo. Mas a partir daquele acontecimento, os desdobramentos que vieram aí do século XIX, XX e chegam até hoje, é o que a gente começa a ver coisas que anos atrás a gente olharia e falava, isso aqui está errado. Hoje em dia, se você olhar e apontar e falar que está errado, vão dizer que você vão te colocar um monte de istas, né? Um monte de adjetivos pejorativos, vamos colocar assim. Como você está falando, a princípio, vamos colocar numa ideia de que havia uma boa intenção com a teologia liberal de contribuir para o crescimento da teologia. O crescimento, não só o crescimento da teologia, mas o próprio evangelho, o próprio cristianismo, o conhecimento de Jesus Cristo. A ideia seria essa. Porque, veja, se você tem a ciência avançando, e você tem na ciência ferramentas que faz com que você descubra, por exemplo, onde estão vou dar um chute bem grosseiro, né? Onde está localizado a Arca de Noé, por exemplo? Não, um chute bem grosseiro, gente, bem grosseiro. Onde foi parar a Arca de Noé? Se eu tenho ferramentas na modernidade, ou na ciência, de localização com GPS, satélite, infravermelho, raio-x, arqueologia e tudo, por que não usar para buscar onde está a Arca de Noé? Vamos usar. Se a Bíblia é verdade, vamos usar. Mas na medida em que você começa a usar esses instrumentos de boa vontade para descobrir aquilo que é uma verdade, onde está a Arca de Noé, onde foi parar a Arca de Noé, ou onde foi o monte que a Arca de Noé ficou encalhada, onde está esse negócio? E aí eu começo a pesquisar com instrumentos da ciência, e na minha caminhada eu começo a retirar o sentido bíblico, a ideia da revelação, a ideia da mensagem cristã. Eu vou me perder. E foi o que aconteceu com a teologia liberal. Então você fala muito bem quando você diz, a princípio, eu vou dizer que eles tiveram boas intenções, sem querer fazer uma crítica forte. Eu poderia fazer a crítica forte, é tudo do capeta, do diabo.
Mas não, vamos entender assim, a princípio, há uma boa intenção. Perfeito, pastor. Então meu entendimento não está muito longe não, né? O pastor concordou com o pensamento que a princípio foi uma coisa boa, mas acabou se desvirtuando, pelo menos na minha perspectiva, né? Se tiver algum teólogo liberal aí nos assistindo, quiser... A única preocupação comentar? que eu tenho é se essa boa intenção era promessa de campanha, sabe? Entendeu? Pode ser. Aquela Pode questão ser. que você fala, ó, é bonitinho, tal, e beleza, vamos, mostra só aquelas partes boas, e na sequência vem com o que realmente importa para essa teologia, né? A preocupação é só essa. Exato. É preocupação importante, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor a respeito disso, vamos ver aqui, eu trouxe essa primeira, é só uma introdução mesmo, né? A gente vai ter uma introdução, são vários os filósofos pensadores que foram um contribuindo para o outro, um influenciando com o outro. Acho que o representante mais forte na modernidade que tem da teologia liberal é o Karl Barth, né? Poderia colocar assim. Existe discussão. Vamos chegar lá e a gente discute sobre essa a gente vai ideia. discutindo, a gente vai crescendo, porque já está na modernidade. Vamos voltar lá para o finalzinho do século XVIII. Tem gente que quer tirar ele da ideia da teologia liberal e jogar ele para uma neo-ortodoxia. Tem gente que quer tirar ele da neo-ortodoxia e jogar para ele, sei lá, um outro movimento. Então, existe... Então, a gente vai construindo aqui o nosso pensamento. Mas antes da gente começar, até nessa questão histórica que eu vou trazer para vocês aqui, histórica e filosófica um pouquinho, bem superficial, tá, irmãos? A gente vai aprofundar nas próximas. Mas, pastor, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito do que é teologia, né? A gente coloca assim, teologia liberal, então, mas é um tipo de teologia. A liberal já acrescenta alguma coisa à teologia, né? Teologia, na essência, na base, seria o quê, pastor? Então, gente, realmente, hoje fica difícil a gente qualificar e dizer sobre o que é teologia. Mas se a gente for pegar na base, na raiz da palavra, você vai encontrar na palavra teologia, na composição, na etimologia dessa palavra, você vai encontrar a palavra theo, que é Deus, e logia, ou logia, que significa estudo. Então você vai conectar as duas palavras, então estudo sobre Deus, estudo acerca de Deus. Mas entendendo que a teologia, ela tem as suas limitações, porque nós não estudamos Deus. Nós estudamos as revelações de Deus, aquilo que Ele se deixou conhecer, aquilo que Ele se fez conhecer. Nós não podemos estudar Deus na ideia de que a gente pode fazer uma investigação sobre Ele. Dominar completamente o conteúdo, né? Aquilo que às vezes eu falo, sobre a ideia de você dissecar o sapinho, né? Você pega Deus, vou estudar sobre Deus. Então você pega Deus, disseca Ele como um sapinho, abre o peitinho do sapinho e começa a investigar. Ele tem isso aqui, pulmão. Não, o sapo não tem pulmão, né? Mas ele tem esse coração ele tem. Enfim, aí você vai dizer assim, eu estou estudando sobre Deus. Não, na verdade, teologia, theo, que é Deus, e logia, estudo, então vai dizer, estudo acerca de Deus, mas na verdade eu estudo acerca da revelação de Deus. Bem, esse seria o básico da palavra. Mas você tem os pormenores dessa teologia, que essa teologia está subdividida em áreas, né? Então você tem as teologias que chamam, isso aí dentro do ambiente acadêmico, né? Deixa eu começar de novo. Você vai ser um estudante de teologia, amado. Você está em casa, você quer estudar teologia. Então você vai fazer um bacharel em teologia. Você vai chegar lá, você vai estudar acerca de Deus, como nós falamos, tendo esse entendimento que você não vai estudar Deus, mas você vai estudar acerca de Deus. E estudar acerca de Deus, essa teologia se desdobra em áreas. Áreas que são áreas chamadas bíblicas, áreas sistemáticas, áreas pastorais. Pelo menos eu poderia dizer outras, como dogmáticas
enfim, agora nem me vem o nome, mas áreas. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica vai ter o campo bíblico para ser estudado, então ela vai investigar a língua, a original, como foi escrito, e não só isso, mas como essas pessoas que escreveram compreenderam a sua teologia acerca de Deus. Então você vai estudar isso partindo do princípio bíblico. Você tem a sistemática que vai estudar as doutrinas, como a igreja, não só a Bíblia, mas como a igreja compreendeu aquele determinado tema. Então você não vai só estudar o texto, mas você vai estudar o que a pessoa compreendeu acerca do texto. E você tem a pastoral, que você vai estudar como se coloca em prática o conhecimento bíblico, o conhecimento sistemático no dia a dia da igreja. Então você tem essas áreas, 3 áreas principais. Dentro dessas áreas, cada área dessa tem aquilo que chamamos também dos desdobramentos, que são as teologias contidas dentro dessas áreas, que tem outras subdivisões. E que aí, nesse caso, essas teologias vão diferenciar de acordo com a tradição que essa pessoa está submetida. Você tem a tradição católica, você tem a tradição protestante, e dentro da tradição, deixando o católico de lado, dentro da tradição protestante, você tem os desdobramentos dessas teologias. E aí se torna plural, porque você tem o segmento arminiano, você tem o segmento calvinista, você tem o segmento metodista, que eu vou colocar ele separado. Você tem vários ramos. Você tem a teologia oriental, você tem a teologia ocidental, então você tem um monte de teologia. Então se torna plural teologias. E de vez em quando pipoca novidades, como pipocou a chamada teologia liberal, como uma proposta nova para compreender a teologia bíblica e a teologia sistemática e a teologia pastoral. Então veio-se outra teologia chamada teologia liberal para se compreender e dar uma nova linguagem, uma nova roupagem para isso tudo. Eu sei que eu não sei se ficou muito complexo o que eu falei. Não, mas... isso que a gente perguntar para o professor de teologia do seminário e tal, vem uma explicação bem profunda, né? Acho que vocês compreenderam. Espero que sim. Espero que compreenderam, né? Compreenderam bem. É porque um quadro seria legal agora para a gente fazer um organograma aqui e compreender toda. Amém. Eu vou dar uma oportunidade aqui para o nosso irmão Mauro, que está aqui com o nosso cafezinho. Deixa o Mauro chegar que vai ser melhor. Esse cafezinho, né? Enquanto o Mauro está servindo o cafezinho, obrigado, Mauro. Deixa eu dar uma fala aqui e uma voz aqui. O Max está agradecendo aqui a todos aqui, e ele dá uma fala aqui dentro das leituras bíblicas que nós fizemos. Lemos em Judas e você leu em Colossenses, não foi? E o Max contribui com a leitura de 2 Timóteo. Capítulo 2:2, que diz acerca da pureza do Evangelho. Ele diz assim, 2 Timóteo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Ou seja, o Max conclui, ele sabia que qualquer modificação na mensagem do Evangelho já o descaracterizaria. Aquilo que você falou a respeito de Paulo já preocupado com modificações e Judas também. E Paulo chega a falar qualquer alteração seja considerada anátema, né? Ou seja, amaldiçoado, né? Só para continuar aqui, aí o Paulo Correia contribui aqui, dizendo que Calbart é um neo-ortodoxo, mas às vezes parece um neoliberal. Aquilo que eu falei, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Calbart aí. Tem uma mensagem mais para cima, pastor, que é a Lucimar convocando as meninas para estarem aqui, né? Então acho bacana Sim, isso aí. ressaltar isso daí. Eu não li em livros, né? Eu li um pouquinho sobre até um vídeo que eu estava vendo na internet,
que fala sobre a teologia liberal. Esse aqui tá melhor. Sendo até uma teologia que tem alguns conceitos contrários à Bíblia. Como, por exemplo, não reconhecem Cristo, em alguns casos não reconhecem Cristo. E se transformando até numa nova religião, né? Porque eles excluem Cristo como Messias, excluem Cristo como filho de Deus. Dizem até que, é muito raso isso que eu estou falando, eu estou mais trazendo para provocar, tá? Dizem até que Cristo não ressuscitou. Ele simplesmente, isso daí foi um convencionamento da ocasião para que as pessoas pudessem acreditar no Cristo como Messias. Então, a conclusão que esse autor fazia é que isso daí acabava transformando essa teologia em uma nova religião, a proposta de uma nova religião. Vou estudar mais semana que vem, mas... Olha, Luciano, embora você não tenha lido muito sobre o assunto, a sua percepção está de acordo com a frase de um teólogo, né? Richard Niebuhr. Não sei se você conhece. Então, ele coloca assim, definição da teologia liberal. Ele diz o seguinte, olha só como é que está diferente da nossa perspectiva, né? O que seria na definição de Richard Niebuhr? Um Deus sem ira, conduzido o homem sem pecado a um reino sem julgamento através de um Cristo sem cruz. Isso. E aí, pastor, o que o senhor acha dessa definição de teologia liberal? O Luciano e você, utilizando a palavra do Neighbor, vai no ponto principal do problema da teologia liberal. À medida em que há essa desconstrução daquilo que poderíamos chamar, no bom sentido, gente, entendo o que eu vou falar, no bom sentido da palavra, porque às vezes você usa palavras e as pessoas não vão compreender ela na profundidade. Na medida em que você tira o místico, o mistério, místico no sentido positivo dela, né? No mistério, na medida em que você tira revelação, você transforma em Cristo como um ser histórico que é, e sendo ele um ser histórico, ele é um revolucionário, mas aí ele é uma pessoa ótima, boa, mas ele é um sujeito como outros, e eu vou colocar ele, teve outros, aí eu vou colocar Gandhi, eu vou colocar, sei lá, Madre Teresa, eu vou colocar Buda, eu vou colocar um monte de gente junto aí, que eu poderia dizer histórico, inclusive eu poderia colocar Maomé, um sujeito histórico, mas e provocou revoluções, e escreveu e deixou legado. Então, se eu tiro isso, como o Luciano tocou, e você, utilizando a frase, ó, por favor, gente, tirando o mistério, tirando a revelação, tirando a divindade, tirando isso tudo, então a gente sobra o quê? Então, por favor, lê de novo a frase do Neighbor. A gente sobra isso daí que o Fábio está lendo. Ó. Eu vou repetir, diz assim, um Deus sem ira, conduzindo o homem sem pecado a um reino sem julgamento, através de um Cristo sem cruz. Olha só, se você diz que Deus não tem ira, e aí, olha como é que é bonitinho, vamos florear o negócio, né? Vamos florear o negócio, vamos pintar o Deus de rosa, que é melhor. Porque é o seguinte, Deus não tem ira, Deus é amor, Deus não tem ira. Aí ele acha que a ira bíblica de Deus é a ira humana, que é a raiva, que é o ódio. Não, Deus é bom, então Deus não pode ter ira. Mas esquece de compreender que a ira de Deus está dentro de uma concepção divina contra o pecado. E então, aí eu tiro Deus sem ira. Vamos tirar a cruz também de Jesus, né? Porque é muito violento esse negócio. Né? Porque são homens sem pecado, né? Se eu não tenho ira, se Deus não tem ira contra o homem não tem pecado. Paulo dá uma contribuição bem interessante aqui. Ele fala assim, ó, Paulo, né, Paulo Correia.
Quando começaram a usar elementos de crítica textual para aplicar a Bíblia, essa metodologia se tornou um método histórico crítico. Agora, todos os elementos sobrenaturais devem ter uma explicação lógica. Então, por exemplo, Cristo não ressuscitou, só na mente dos discípulos que têm um encontro com ele. Agora há uma separação. Existe o Jesus da história e o Cristo da fé. É isso, perfeito, Paulo. Assim, não quero me alongar não, Fábio, eu já te devolvo, mas olha só, tinha propagandas, pelo menos na minha época, eu sou assim, diria que eu sou da década de 80, não que eu nasci na década de 80, mas é que a minha juventude foi a década de 80, e a década de 80 tinha muita propaganda chamada creme dental Colinos. Existe, eu acho que não existe mais não, né? Virou sorriso, Virou né? sorriso, não tem mais, Colinos. E o creme dental Colinos ia para frente da televisão, dando explicação, até hoje ainda usa esse tipo de marketing, que é um cara de branco, de jaleco, e dizendo assim, esse creme dental foi cientificamente provado. Então a ideia de que a ciência provou que o creme dental é verdadeiro. Então a ciência tem a última palavra. Bom, se a ciência tem a última palavra, eu tenho que passar Jesus pelo crivo da ciência e dizer, a ciência provou que Cristo é verdadeiro. Bom, encontrar Jesus histórico não é um problema, como diz o Paulo aqui. O problema é que como eu vou provar cientificamente que ele é o Deus encarnado? Não tem razão de ser, porque eu teria que usar a ciência para falar aquilo que é mistério. Então, deixa de ser aquilo que chamamos revelação para se tornar uma prova humana de que Deus se revelou em Cristo. Então, tudo que você tem de Bíblia como revelação de Deus para o ser humano se joga por água abaixo, porque você tem que utilizar a ciência para provar que Deus existe. Então, você inverte o processo. A verdade está na mão de quem? Dos homens, e nesse caso dos cientistas. E aí, dá no que dá. Perfeito, pastor. Perfeito também, Paulo Correia. Muito orgulho de ser o companheiro de curso aí de teologia do irmão Paulo. Paulo, também está um convite aí, tá? Ó. Vem aqui participar conosco. Isso, Paulo, vem cá, meu filho. Tá, tem. As próximas lições vão ser em cima sobre esse assunto, né? Teologia. Você não quer comentar alguma coisa sobre? Não, só eu tô achando os comentários aqui. Aí o pastor às vezes fala. Tem a Lucimar fala que absurdo, Deus é bom, o homem é perfeito, não tem pecado. E o Max fala, a teologia liberal reduz todos os artigos de fé a meras metáforas. Ou seja, vocês estão percebendo onde é que vai chegar? Mas para a gente entender melhor o assunto, vamos começar do começo, né? Lá na origem, né? Bom, a gente falou sobre teologia, o pastor trouxe a definição, o conceito de teologia, esclareceu para a gente melhor qual é o que investiga, né, teologia, as subdivisões da teologia, né, e o surgimento de outras teologias a partir de novos enfoques, né, que foram aplicados, né. Tanto é que a gente falou na semana passada sobre a teologia negra, existe uma teologia feminista, né. Existe a teologia inclusiva, que já vai incluir os transexuais, homossexuais e tal. Já isso aí vai ser trabalhado em outra oportunidade aqui, tá certo? Então vamos falar sobre o liberal, né? Teologia liberal. Eu trouxe um texto aqui para a gente fazer a leitura e entender o pano de fundo histórico, né, e filosófico que aconteceu para a gente poder entender o surgimento, tá? Diz assim... Eu compartilhei, está nos slides, teologia liberal, ou liberalismo teológico. Foi um movimento teológico cuja produção se deu entre o final do século XVIII, tá? Então foi depois da Revolução Industrial, certo? Na época ali da independência dos Estados Unidos, né? Revolução Americana, Revolução Francesa, só para contextualizar historicamente. E o início do século XX. Século XX, 1900, né, a 1999, início do século XX. Relativizando a autoridade da Bíblia, o liberalismo teológico estabeleceu uma mescla da doutrina bíblica
Ó, pra vocês entenderem o que o pastor estava falando, o que o Paulo diz, né? Vou repetir, ó. Relativizando a autoridade da Bíblia, o liberalismo teológico estabelecia uma mescla, uma mistura da doutrina bíblica com a filosofia e as ciências da religião. Ainda hoje, um autor que não reconhece a autoridade final da Bíblia em termos de fé e doutrina é denominado, pelo protestantismo ortodoxo, de teólogo liberal. Oficialmente, a teologia liberal se iniciou no meio evangélico com o alemão, aqui é o nome de um alemão, tá, gente? Vocês me perdoem minha pronúncia, tá? Porque o alemão é uma sopa de letrinha, são várias consoantes e poucas vogais, eu estou acostumado com muita vogal, né? Então me perdoe, tá, irmão, minha pronúncia aqui. Mas o nome do sujeito, olha, é Friedrich Schleiermacher, tá? Vamos chamar só de Schleiermacher. Ele nasceu em 1768. Foi melhor do que eu, Paulo. Foi melhor? Obrigado. Pastor é gentil, tá, gente? Ó, 1768. Foi, ó, tá vendo? Ó, finalzinho do século XVIII, depois da Revolução Industrial. E ele faleceu em 1834, na época de Dom Pedro I, tá vendo? No Império aqui no Brasil. Só para contextualizar, para vocês entenderem os acontecimentos históricos que estão por trás. O qual negava essa autoridade, a autoridade da Bíblia, tá, gente? O qual negava essa autoridade e igualmente a historicidade dos milagres de Cristo. Ou seja, Schleiermacher, ele negava a autoridade da Bíblia e contestava, né, a historicidade dos milagres de Cristo. Então, para Schleiermacher, embora ele tenha sido filho de protestantes lá na Alemanha, certo? Ele não acreditava na ressurreição de Cristo, por exemplo, um milagre, né? Não acreditava na cura, no nascimento virginal, né, dele, através de Maria, do Espírito Santo, andar sobre as águas. Ele não acreditava, tá? Ele não deixou uma só doutrina bíblica sem contestação. Para ele, o que valia era o sentimento humano. Olha só, a ênfase no sentimento humano, na subjetividade. Se a pessoa sentia a comunhão com Deus, ela estaria salva, mesmo sem crer no Evangelho de Cristo. Tá? Esse foi um dos primeiros pensadores, segundo aqui esse texto que eu extraí lá da Wikipédia. A Wikipédia não é uma fonte muito segura, né, para a gente consultar, mas dado assim o meu tempo, que é bem escasso agora para a gente fazer umas pesquisas aprofundadas em livros e tal, eu pesquisei lá, dei uma aprofundada mais na pesquisa, né? Mas constatei que Friedrich Schleiermacher, né, ele foi um dos primeiros, né, nessa linha. Segundo a Wikipédia, onde iniciou, né, a teologia liberal. Continuando, meio século depois de Schleiermacher, outro teólogo questionou a autoridade bíblica, outro alemão, tá, gente? Então, vamos lá, a pronúncia. Albrecht Ritschl. Essa aqui foi pior ainda, eu não sei que... Não, tá ótimo, para mim tá ótimo. Tá perfeito a ainda pronúncia, bem que... tá? Com certeza. Ainda bem que os irmãos têm os slides, né? Tá acompanhando aí, né? O nome, tá? Vamos chamar ele de Alberto, vamos... É, o Alberto. Vamos chamar de Alberto, né, para o português, né? Até o final da aula aqui a gente chama ele de Betinho. Então, esse Alberto Ritschl, ele nasceu em 1822 e ele morreu lá em 1889, proclamação da República aqui no Brasil. Olha só o período histórico que ele viveu. Para Ritschl, a experiência individual, preste atenção, irmão, vou repetir. Para Ritschl, a experiência individual vale mais que a revelação escrita. Assim, pregava que Jesus só era considerado Filho de Deus porque muitos assim acreditavam. Mas, na verdade, era apenas um grande gênio religioso. Jesus não é Cristo. Jesus é igual o pastor falou, né? Pode colocar aí, o mesmo patamar de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, certo? Um gênio religioso. Negou assim sistematicamente a satisfação de Cristo pelos pecados da humanidade. Pregava que a entrada, olha só, mais uma ênfase, repetir. Pregava
que a entrada no reino de Deus se dava pela prática da caridade e da comunhão entre as pessoas. Está vendo Efésios 2, versículo 8 e 9, né? A salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie, tá? Esse foi o Albrecht Ritschl. Dando continuidade, um foi influenciando o outro, tá, gente? O Friedrich Schleiermacher influenciou o Albrecht Ritschl, depois vem esse terceiro também alemão, Ernest Trout. Misericórdia, vou sair com cãibra na língua aqui, tá? Ainda bem que é você que está lendo, eu estou achando maravilhoso. Depois eu vou virar meme na internet aí, né? Enfim, esse Ernesto, ele viveu também no século XIX, foi de 1865 até 1923, já chegou em 1923, século XX. Foi outro destacado defensor do liberalismo teológico. Segundo ele, o cristianismo era apenas mais uma religião entre outras. Mais uma. E Deus se revela em todas, sendo apenas que o cristianismo fora o ápice da revelação. Dessa forma, tal como Schleiermacher defendia a salvação de não cristãos por essa alegada revelação de Deus em outras religiões, tá? E vocês, irmãos, acham que Deus se revela em outras religiões? Vão pensando aí, vão comentando. A gente vai trabalhar isso nas próximas lições, tá? Então eu trouxe aqui os nomes, tá? Agora eu vou contextualizar historicamente. A gente viu aí que foi no final do século XVIII, nós comentamos aqui que teve um acontecimento que mudou a vida em sociedade, né? Que foi a Revolução Industrial. Até então, né, irmãos, era totalmente diferente os mecanismos, a relação social entre um e outro. Então, quando começa a acontecer essa mudança, a primeira que a gente observa logo lá na Inglaterra, trazendo para a Inglaterra, né, que a Revolução Industrial ocorreu lá, certo? Foi o quê? As pessoas começaram a sair do campo e começou a se formar os centros urbanos, certo? Aí no meio poético, no pensamento filosófico, surgiu uma linha chamada o romantismo. Quem estuda poesia e tal já ouviu falar, né? Então era aquela ideia, poxa, aqueles tempos que eu vivia com meu pai, com a família, lá em casa, no campo, era legal, era melhor do que esses tempos aqui. Então surgiu esse pensamento, né? Começaram a surgir filósofos, pastor, tipo John Locke, Thomas Hobbes, né? Lá na França o Rousseau, né? Que eles começaram a imaginar como seria o Estado, porque o liberalismo, ele vem uma ideia que ele parte assim de uma concepção que vai contrária aos excessos que eram cometidos pelo absolutismo monárquico, né? A gente vai ver que lá na França tinha Luís XIV, se não me engano, né? Que ele dizia, o Estado sou eu. Imagine, irmão. Oi? L'État c'est moi. Pois é. Olha, o senhor poderia pronunciar em francês aí para o povo? Isso é Pastor Maia. O Pastor Maia que gostava. L'État c'est moi. Pois é, tá vendo? Olha, falando inglês, alemão, francês, essa mesa aqui tá... Tô tentando garantir só o português, Fábio, que já não tá fácil. Estamos falando de línguas estranhas aqui, é mesmo, nessa manhã. Então, irmãos, Então, essas ideias, esses excessos que aconteceram pelo governo monárquico, né, absolutista, começou a surgir depois da Revolução Industrial. A classe burguesa, ela começou a enriquecer e começou a questionar certas autoridades, certas atitudes, dentro daquele contexto do Renascimento, do Iluminismo, tá? Começaram a questionar certas coisas. Não, peraí, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que tem que impor as suas ideias sobre as minhas? Então começou a surgir a ideia do liberalismo. O liberalismo não surgiu primeiramente na teologia. O liberalismo surgiu na questão política, econômica. Tá? Começaram a pensar um Estado, começaram a pensar qual a necessidade do Estado, né? Qual a implicação disso. Então,
John Locke, ele vai assassinar, não, o Estado é um mal necessário, né? O Estado, acho que foi a obra dele, o Leviatã, com isso eu estiver errado, pastor. Thomas Hobbes? Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes. Ele é O Homem e o Lobo do Homem, o livro que ele escreveu, né? Eles vão começar a pensar em questões éticas fora da Bíblia, tá? Eles vão pensar coisas assim: o homem na sua natureza, ele é bom ou ele é ruim, né? Então, Thomas Hobbes, ele vai escrever esse livro, O Homem, o Lobo do Homem. Para Thomas Hobbes, o homem na essência, na natureza, ele já é ruim, certo? Então, o Estado seria um mecanismo para poder colocar os limites através da lei, para colocar, não, observem que já está saiu o foco da religião, né? Da Bíblia, da fé. Eles estão trazendo para questões filosóficas, questões éticas e morais. Estão pensando a partir desse prisma agora, das ciências humanas. Então estão refletindo sobre isso. Já Rousseau, o francês, né? Ele vai imaginar que o homem, ele é o bom selvagem, né? O bom selvagem. O homem, naturalmente, ele nasce bom, né? Mas ele se tornou ruim por causa da propriedade privada. Quando o homem começou a cercar, delimitar as áreas, começou a surgir o conflito. Então vocês observem que John Locke, Thomas Hobbes e Rousseau são os contratualistas, né? Vão começar a pensar a ideia de... Observe, irmãos, que nesse período, no finalzinho do século XVIII, vão começar a surgir os Estados-nação. Tá? Observe que Estados Unidos, a França, né? Lá no final, lá no meio do século XIX, que a Alemanha vai se promover como Estado-nação mesmo, bem depois. Aí que a gente vai, vamos por partes, né? Se a gente vai confundir a mente do povo, tá? Então essa ideia do liberalismo não surgiu na teologia, surgiu no aspecto econômico, político, tá? Esse questionamento. Então eles eram contrário ao absolutismo. Aí foi desdobrando, foi surgindo essas ideias. Bom, mas aí voltando para o pensamento teológico que a gente viu aqui, que foram influenciando as ideias, né, naquele contexto do Friedrich Schleiermacher. A gente vai voltar aqui que ele falou. Eu gostaria agora que o pastor e o Luciano fizessem um comentário sobre essa. Eu vou ler de novo para eles poderem fazer o comentário. Bom, do Schleiermacher, né? Negava a autoridade bíblica, igualmente a historicidade dos milagres de Cristo. Ele não deixou uma só doutrina bíblica sem contestação. Para ele, o que valia era o sentimento humano. Se a pessoa sentia a comunhão de Deus, ela estaria salva, mesmo sem crer no Evangelho de Cristo. Primeiro vou passar a bola aqui pro Luciano. Luciano, na sua ótica, na sua visão, quais as implicações disso para a nossa fé? A partir do momento, Fábio, que a gente entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tudo que fugir disso é contestável. Qualquer coisa que fugir disso. O Marx falou uma coisa aqui na semana passada sobre essas teologia pontinho em pontinho. Que vem depois dessa palavra aí, normalmente vem a necessidade do entendimento ser da Bíblia para o homem e não do homem para a Bíblia. Essas contestações, elas são frutos de pessoas que querem desfigurar a Bíblia, né? Eles querem tentar simplesmente negar o que só se pode crer pela fé. E através da fé entendemos tudo isso, né? Entendemos tudo isso. Agora, quando ele fala aqui, lê de novo, por favor, só para poder... Negava a autoridade da Bíblia. Você queria o nome. Negar a autoridade da Bíblia. Gostou da minha pronúncia, né? Quando eu ouvi essa questão do liberalismo, se fala muito da liberdade, né? E o pastor costuma dizer uma coisa
me corrija, pastor, por favor, se eu estiver errado, que não existe, ou para nós tomarmos cuidado com Deus que não está em Cristo. Isso. Não é isso que o senhor fala? Isso, todo Deus que não está em Cristo É um ídolo, não é isso? E eu digo a mesma coisa para a liberdade. Hã? Tem a ver com essa proposta do... Exatamente, porque quando a gente fala de liberdade, toda liberdade que não passa pelo Evangelho de Cristo, ela é perigosa. Porque a liberdade, ela tem que ter responsabilidade. O Evangelho de Cristo, ele propõe essa responsabilidade. Uma vez que você tira o Evangelho de Cristo e deixa o homem como centro das atenções, você dá a condição dessa liberdade se tornar uma libertinagem. Então, esse é o meu entendimento desse negócio todo que está sendo falado aí, que são 3 alemães, que são 3 idiotas, desculpa. Mas que só trouxe problema, só assim, infelizmente, aí é que a gente vai para o conhecimento, né, pastor? O conhecimento, a importância do conhecimento. Porque quando você está vazio de conhecimento e vem uma doutrina, vem uma situação, uma política, seja lá o que for, e você não tem como contestar, você aceita aquilo como verdade. Sim. Por isso que a Bíblia fala que o homem erra por não conhecer o Deus, o homem erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Amém. Obrigado, Luciano. Eu entendo aqui a visão do Luciano quando diz que os alemães aqui, esses que eu coloquei, são idiotas, né? Eu entendo. Talvez o irmão aí concorde, outros talvez discordem, né, da visão dele, mas é por isso que é importante entender o contexto histórico por trás, né? Observem, tentem observar o que está acontecendo na sociedade naquela época. Essa mudança, irmão, foi estrutural na sociedade. As pessoas estão questionando, está cada vez mais assim, questionando os valores cristãos, tentando colocar na ética os valores. Então, eu entendo, pastor, que assim, Friedrich Schleiermacher, que eu queria que eu repetisse, né, o nome do... Schleiermacher, ele está tentando fazer um discurso que vai captar essa sociedade daquela época, daquele tempo, né? Ele está tentando, olha o problema, embora eu diga aqui no começo que foi uma tentativa, colocar assim, positiva, assim, não maliciosa, não maldosa, né? Mas que acabou desdobrando em consequências negativas, né? Ele tentou adaptar o evangelho à época dele, como? Tentando trazer aspectos científicos, né? Igual o Paulo colocou aí na página do Face, ele comentou, né, que a historicidade, metodologia crítica, histórica, análise exegética e tal, são ferramentas humanas para fazer uma leitura bíblica, e tudo que não se enquadrasse dentro da leitura científica tinha que ser abandonado, né? Tinha que ser deixado de lado, descartado. Aí começou com o Schleiermacher, né? Mas vocês viram os outros, né? O Alfredo lá, né? O Alberto, né? Que vieram depois dele, foram influenciados e já foram começando a adaptar mais ainda. Cada vez um foi mais adaptando, foi desviando cada vez mais e foi até que, não, então peraí. Então o milagre é uma fantasia, é uma mitologia. Isso aí, mitologia no sentido negativo, né? Isso aí não existe. O negócio de abrir o mar vermelho... O Antigo Testamento, tanto, olha só como é que as coisas a gente vai entender a nossa realidade hoje. Porque tem tantas igrejas hoje que não pregam o Antigo Testamento, só pregam o Novo Testamento e os Evangelhos, né? A Bíblia dele só tem Mateus, Marcos, Lucas e João e só prega nisso, né? Porque só vale o que Jesus falou. O Antigo Testamento não é politicamente correto, né? Pois é, dentro dessa perspectiva moderna, né? Não então tem coisas ali que você vai tratar que você vai falar assim, poxa, não dá para eu falar isso. Como alguns alunos, professores falam para os seus alunos na sala de aula. Ele apresenta lá a ideia
de Darwin, sobre a questão da teoria da evolução, apresenta ela toda no seu slide, no PowerPoint, enfim, usando vários elementos da didática e da pedagogia para apresentar. Depois ele vai falar na questão do criacionismo, ele vai virar e vai falar assim: ou vocês ainda acreditam que o homem surgiu de Adão? Quando ele está fazendo isso, ele desqualifica completamente a ideia bíblica e dizendo assim... Isso dentro do seminário, né, pastor? Isso, seminário. Dentro do seminário. Dentro do seminário. Isso é a história da carochinha. Você ainda está acreditando nisso? Ô Fábio, mais um ponto que eu acho interessante de ressaltar é o seguinte: essas teologias, elas vêm sempre evoluindo, ou seja, um refutando o outro ou acrescentando alguma coisa, enquanto a Bíblia é única. A Bíblia é única em qualquer lugar, ela é única, ela não tem alterações, né? E aí quando você vê assim, isso daqui é certo, mas é certo até aqui, daqui para lá eu vou colocar meu ponto de vista e vou montar uma doutrina sobre isso. Você vê perfeitamente que não é uma coisa estruturada, não é uma coisa que consiga se sustentar, conforme a Bíblia se sustenta. Conforme a Bíblia, ela é única o tempo todo, desde que ela foi selada, né, pastor? Desde que ela foi, pronto, aqui está o livro, é esse. De lá para cá, ela não teve alterações. Tem traduções diferentes, linguagens, mas que vai dizer a mesma coisa. E o que contém nela, eu gosto muito da frase que o pastor fala, que às vezes a revelação que vem dela, às vezes é mais importante do que a letra, porque ela se renova. O mesmo versículo você lê 2 vezes e tem revelações diferentes. Exato. Revelações diferentes. Então, como contestar isso? E se eu acredito que a Bíblia foi isso, não tem como eu tirar Cristo dela, porque Cristo está nela, fazendo milagres. Ela. Cristo é ela. Exatamente, então está lá, palavra. fazendo milagres, está lá se demonstrando. Então, como tirar? Se eu tirar Cristo daqui, acabou a Bíblia. Acabou. Fábio, só fazer uma colocação de que alguns teólogos, doutores, poderiam assistir esse vídeo aqui, que ele está público na internet, olhar para nós e vai desprezar completamente. Vai haver um desprezo completo, porque vai olhar e falar: mas quem são vocês? Para que eu tenha algum tipo de autoridade perante esses doutores, eu teria que fazer toda uma caminhada acadêmica. Então, a academia que vai me dar autoridade para eu falar qualquer tipo de conhecimento. Então, vai desqualificar. Então, você tem que se tornar um acadêmico para você dizer alguma coisa. Quando, na verdade, o Evangelho não necessita da academia. Eu não estou desprezando a academia. Eu estou dizendo que ela não pode ser a voz da verdade. Não pode ser. A voz e a verdade é a palavra. E a palavra, ela é revelada. E ela é revelada a quem se abrir para ela. Não é só para mim. Não é só para o doutor. Mas é para o analfabeto. Para qualquer um. Basta se abrir para a palavra. Então, a academia, os acadêmicos poderiam desprezar completamente o que nós estamos falando aqui. Iria desqualificar e dizer: vocês não têm nem autoridade, vocês deveriam calar a boca. Porque essa vão silenciar a gente aí, né? Isso, há uma ditadura acadêmica em cima desses textos. Como há uma ditadura acadêmica e soberba acadêmica em algumas pessoas que são doutores em teologia. E que vai olhar para você e vai falar assim: não sabe de nada. Mas deixa eu também colocar uma questão aqui que eu acho bacana, gente, para o pessoal compreender em casa, no surgimento você está tratando ainda do surgimento dela, da teologia liberal. No surgimento da teologia liberal, estava acontecendo eu poderia usar a palavra revolução, talvez não, mas um burburinho no mundo científico, tecnológico. Então estava crescendo, o mundo estava expandindo o conhecimento e descoberta. Isso porque já
de um tempo anterior, aconteceu aquilo que uma separação, vamos dizer assim. A igreja saiu, então a sociedade começou a trilhar o caminho e os cientistas tiveram espaço, e então você tem uma ideia de separação da igreja e a sociedade. Então a igreja e a sociedade é separada, então você tem a sociedade evoluindo, botar entre aspas, usando essa palavra, evoluindo para um caminho ainda não conhecido naquele momento. Então os teólogos teriam que dar resposta a essa sociedade que evolui. Então, como eu tenho que dar resposta a essa sociedade que evolui, se essa sociedade adquiriu um conhecimento que eu não posso chegar para ele e dizer que o Mar Vermelho foi aberto, porque a gente sabe que águas não se pode separar desse jeito, porque afinal de contas existe lei da gravidade e eu não posso romper, eu não posso quebrar a lei da gravidade. Então eu preciso dar uma resposta. Como que eu dou a resposta? Apenas com o texto bíblico? Não, eu tenho que estudar o texto bíblico, reinterpretar o texto bíblico, entender o momento histórico, entender aquilo que você citou antes, que é a mitologia. Então eu tenho que entender as alegorias, eu tenho que entender as figuras de linguagem, eu tenho que entender todo um contexto pautado por uma ciência humana, para eu explicar o texto bíblico a essa sociedade que evoluiu. Então o surgimento da teologia liberal, ele vem nessa água de tentar pasteurizar a Bíblia. Eu vou pasteurizar. O que eu vou pasteurizar? Eu vou dar à Bíblia uma linguagem mais palatável para esse homem moderno. Porque esse homem moderno não consegue comer isso daqui. Porque ele está acima, ele estudou, ele é um cara letrado. Então a Bíblia, eu não posso contar a ideia assim. Adão estava lá, nu, no jardim do Éden, então aí Eva comeu do fruto. Eu não posso contar isso. Você vê que todas as vezes que se é contada a história de Adão e Eva no paraíso, por essa sociedade moderna e a pós-moderna, está sempre como se fosse uma linguagem assim meio que infantil, bobona. Né? O texto de capítulo 1 e 2 de Gênesis se torna meio que bobão. Então estava lá Adão, né? Não, eu não posso entregar esse tipo de linguagem, eu tenho que entregar uma linguagem mais densa, mais acadêmica, então eu não posso utilizar apenas o místico, a revelação, eu tenho que entregar alguma coisa mais densa. Porque a sociedade evoluiu. Foi isso que os teólogos liberais fizeram. Só que o que é interessante é que nós estamos hoje com o mesmo problema, gente. O papai e a mamãe, você de casa que está aí, se você tem adolescentes na tua casa, e alguns adolescentes rebeldes, você tem um problema de entregar a ele a linguagem da fé. Porque você tem que florear toda a linguagem para esse adolescente compreender e entender. Porque esse adolescente evoluiu. Esse adolescente faz coisa que você não sabe fazer. Esse adolescente pega um celular e mexe com coisa no celular que você não tem a menor ideia como funciona. Então o que eu preciso? Eu preciso entregar a mensagem agora, mais palatável a este adolescente. E quando eu digo adolescente, eu não estou querendo bater nos adolescentes nessa faixa etária. Eu estou querendo apenas dar um personagem para esse momento. Mas não precisa ser adolescente, pode ser jovem, pode ser até adulto. Então eu preciso entregar uma mensagem mais palatável para eles. E aí, na hora de entregar essa mensagem para que esse adolescente compreenda, eu corro um risco tremendo de vender os meus princípios ortodoxos, bíblicos, como aconteceu no surgimento da teologia liberal. E eu tenho que florear de novo agora. Não mais pela ciência, não mais pela palavra da ciência, como a teologia liberal fez, utilizou a linguagem da ciência.
Mas agora eu tenho que usar uma outra linguagem tecnológica. Então eu tenho que usar a tecnologia para falar aos nossos adolescentes. Então surgem hoje teologias que desejam também desqualificar aquilo que pode ser ultrapassado. Então eu sou considerado em muitos círculos um pastor. Nossa igreja é considerada em muitos círculos uma igreja ultrapassada, porque não consegue entregar mais uma linguagem palatável. A teologia liberal fez isso, ela tentou fazer isso, e aí ela usou as suas armas e ela chegou num momento, e eu não quero antecipar aqui, mas eu acho que esse desenvolvimento aqui seria interessante. Ou seja, gente, só para resumindo rapidamente e dizendo para vocês que estão em casa, a teologia liberal, ela optou, os teólogos liberais optaram por entregar uma teologia com uma linguagem moderna, acadêmica, para uma sociedade que é moderna. Eu acho que a gente vive o mesmo drama. Existem teólogos hoje, e ontem eu ouvi um teólogo falando, não quero antecipar alguns temas, não, mas teologias do tipo teologia da libertação, teologia da missão integral, é a mesma coisa. Eu preciso entregar uma linguagem pós-moderna para esse homem que é pós-moderno, e aí eu posso estar negociando e vendendo os princípios e valores ortodoxos. Gente, o pastor fez um resumo aqui perfeito, né, isso que eu tentei trazer para vocês, né, trazendo aquela leitura histórica daquele finalzinho do século, né, como a sociedade estava, assim, tão colocando assim acima, né, as ciências humanas em relação à fé bíblica, né, o discurso teológico. Então foi essa tentativa que surgiram teólogos tentando convergir, né, os pensamentos, colocar a teologia adaptada a uma linguagem moderna, né? E o pastor falou que a gente está tendo problema até hoje. E ele previu já os temas da nossa próxima... Eu sei que vai vir coisa aí pela frente. Que é o desdobramento mesmo, né, da teologia liberal, já no século XX, vai desdobrar em outros movimentos, né, teologia negra, teologia feminista, teologia inclusiva, mas antes disso vem a teologia da libertação e a teologia da missão integral, né? São assuntos para nossas próximas conversas aqui, tá? O tempo passa, né, pastor? Já. Engraçado, porque todas elas, né, Fábio? Oi. Todas elas, tanto a teologia liberal, parte de princípios interessantes. Teologia da libertação, mesma coisa, parte de princípios interessantes. Teologia da missão integral, quem vai questionar? Parte, até o nome, né? Missão integral. Quem vai questionar uma coisa dessa? Teologia da libertação. Quem vai questionar que Cristo liberta? Ninguém. Mas aí o desdobramento são outras histórias, né? A gente vai entender melhor as características, né, dessa teologia liberal, tá? E lembrando, né, conforme o título que eu coloquei aqui na nossa lição de hoje, teologia liberal, uma teologia humanista. Humanista, porque ela é centrada na perspectiva humana acerca do evangelho, né, desse fenômeno religioso, né, teologia, né, tal, a experiência humana do sagrado. Então, tira a outra maneira, né, não é Deus se revelando e tal, agora é o homem entendendo essa revelação, é humanista. Então ela vai tentar adaptar dentro da historicidade, dentro da metodologia científica, essa explicação. Então, nesse processo, pastor... Desculpa, Fábio, pode falar. Aquilo que a gente falou lá no início. A teologia liberal, ela vai estudar Deus a partir da ótica humana. O que o homem vê Deus. Sendo esse o caso, eles estão declarando de cara que Deus é uma entidade construída pelo homem. Então, eu vou entender Deus a partir daquilo que eu construí. E isso daí cai numa
uma pegadinha, né, pastor? Porque quando você constrói Deus a partir da ótica humana, você limita Deus. A ótica humana. É isso, porque por isso que eu disse lá no início que teologia não é um estudo de Deus. Teologia é um estudo da revelação de Deus. É um estudo daquilo que ele se deu a conhecer. Porque se eu entender que teologia é o estudo de Deus, eu estou limitando Deus ao meu conhecimento. Então eu vou dizer, Deus é assim, ponto final. Então está aqui o pacotinho fechado. Definiu. Definido. Mas se eu entender que a teologia não é o estudo de Deus, mas o estudo da revelação de Deus, e aí eu entendo a revelação de Deus como sua palavra, então teologia passa a ser o estudo da palavra de Deus, da revelação de Deus. Eu estou, nessa ótica, eu estou preservando e dizendo que eu não vou estudar o todo de Deus, mas vou estudar aquilo que eu posso conhecer dele, ou melhor, aquilo que ele me permitiu conhecê-lo. Então eu estou dizendo já que eu tenho as minhas limitações e Deus é muito maior do que aquilo que eu posso pensar. Mas a teologia liberal, ela tem esse processo inverso. Eu vou dizer que eu posso estudar Deus, porque Deus, afinal de contas, é uma construção da humanidade. Sendo uma construção da humanidade, eu posso estudá-lo. Estudar, como que eu posso estudar Deus? Estudando a própria humanidade. Porque foi a humanidade que criou Deus, então eu vou entender as intenções da humanidade e tal. E lá. Isso, como o Fábio falou, não foi o início da teologia liberal. Ele não partiu assim, mas se desdobrou assim. E também é interessante porque essa pequena composição de palavras, né? Estudar sobre Deus, estudar Deus ou estudar sobre aquilo que Deus se deixou revelar, né? Porque o que você conhece a fundo, você pode mudar. O que você tem domínio, você pode mudar. E Deus, você nunca vai poder mudar. Deus vai ser né? A Bíblia, ela é clara quando diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E uma vez que essa filosofia, essa teologia que está sendo liberal, ela te dá possibilidades de mudar esse Deus ao meu bel prazer, já que eu estudo Deus a partir do homem, não a partir do que Ele é. Estou errado? Não, certíssimo. Olha, a ideia deve ser sempre bem compreendida, que é uma frase da ortodoxia, que diz que não podemos definir Deus, porque um Deus definido não seria Deus. Então, esse é antigo, mas é uma realidade. Na medida em que você define Deus, você enquadrou Deus. Então, mas na medida que você chega perto de Deus e você fala que você não é capaz de conhecê-lo na sua totalidade, apenas conhecer aquilo que Ele revela, você se colocou, se posicionou como um ser limitado e Deus é um ser ilimitado. Deixa eu só dizer aqui que o Paulo está colocando algumas falas aqui interessantes. O Max coloca isso aí, pastor, trocamos a solidez das escrituras, teologia bíblica, e dos credos, teologia histórica, pela liquidez da pós-verdade. A Lucimar começa a brincar aqui, dizendo que a gente está semeando curiosidades para os próximos, e o Max recomenda a leitura de um artigo que ele pôs um link aí, se vocês desejarem depois, leiam esse artigo que o Max está compartilhando aí, tem alguma coisa bacana aí. Ele está falando que o título do artigo é 8 razões pelas quais a próxima geração anseia pela antiga liturgia. Deve ser, olha, título bacana, porque vou ler esse aí, Marcos. Obrigado pela recomendação. No grupo lá da igreja. Ele compartilhou agora no grupo da IBD da igreja. Eu botei aqui no grupo da igreja. Show de bola. Irmãos, a minha missão aqui é ingrata, né? Eu tenho que ficar sempre preocupado com o horário. Né? A gente já está excedendo aqui o nosso... A gente começou um pouquinho mais tarde, né? Olha, irmãos, eu vou te falar. Nos bastidores, o Fábio puxa a nossa orelha ainda.
Essas coisas não é para ser revelado, irmão. Brincadeira. Mas a intenção é boa, né? A gente de ter um horário para começar, horário para terminar, até porque é necessário, né? Faz parte da ordem, né? E aí fica o gostinho de quero mais, Fábio. Isso que é bom. Então já vamos caminhando para o encerramento aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do nossa introdução. Isso aqui foi uma visão panorâmica, né? Superficial, para a gente poder trabalhar de uma forma mais ampla os assuntos que vão ser tratados ao longo das próximas semanas, tá? Então, só para a gente ficar mais claro aqui, o conceito, né, da teologia liberal, ela é pautada em cima do ecumenismo. Ecumenismo, né, é o diálogo interreligioso. Quando diz que não tem uma fé, mas são vários caminhos que levam a Deus, então você não precisa evangelizar o candomblessista, o umbandista, o espírita, né? Porque Deus vai se revelar a ele dentro daquela religião dele, né? Então, esse é um desdobramento, né? Começou lá no século XVIII, mas hoje no século XXI, se você quiser pregar Jesus Cristo para uma pessoa que tem uma religião diferente da sua, você é fundamentalista, você está sendo arbitrário, está impondo a sua verdade sobre o outro, né? Esse é um problema, tá? Na teologia liberal, Jesus não é Deus, como foi falado aqui, né? Jesus é um gênio religioso. Esvaziam, né, a divindade de Jesus. Então, por isso que eu não vou poder pregar Jesus para outros que têm outras convicções religiosas, certo? A Bíblia não é a palavra de Deus na teologia liberal. Isso é terrível, né? A Bíblia, vou repetir, a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu vi assim, assisti alguns vídeos, tem aí, eu coloquei os links, as referências aí das fontes que eu pesquisei, vocês podem pesquisar aí nos slides. Eu recomendo que vocês assistam, né? Mas já diz lá que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Tem uma pergunta que em alguns seminários, assim, seminário não, mas na faculdade, né? Quando a pessoa vai se formar, vai graduar, faz o TCC, no final tem a banca examinadora, eles perguntam, para você, a Bíblia é a palavra de Deus ou não é? Pergunta, se você responder que não é a palavra de Deus, você vai receber teu canudo, vai receber o diploma, né? Porque, não, esse aqui realmente é um teólogo liberal. Conseguimos implementar aqui a teologia liberal. É terrível, né? Mas se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, não, esse aqui é fundamentalista, esse aqui não está apto. Eu não sei se acontece, pastor. Eu estou fazendo a faculdade, eu e o Paulo lá, eu percebo, irmãos, que assim, a faculdade, ela é muito legal, né? Mas como o pastor falou, no meio acadêmico, na universidade, você tem que partir sempre da ideia humana, é humanismo, né? Você tem que explicar a fé a partir das ferramentas, com uma leitura sempre humanizada. Então, se você disser, por exemplo, que você acredita na existência de Satanás, de Adão e Eva, na existência do céu e do inferno, né? Ou que Jesus vai voltar, esse cara aí não tem sanidade mental, não. Esse aí realmente, vamos colocar, né? Esse não está apto a receber um diploma. Eu acho engraçado, porque é assim, ó. Isso que é muito engraçado nesse meio acadêmico. Se você for lá estudar e se formar, fazer uma faculdade e depois você tentar uma pós-graduação, mestrado, doutorado, todas as vezes que você tentar defender esses posicionamentos, assim, do tipo, você crê na existência do inferno, você crê na volta de Jesus, eles vão te desqualificar completamente, dizendo que você é um idiota. Vai dizer, você é um idiota, você não sabe de nada. Mas quando eles vão para ao chão de uma igreja de pentecostal de Baixada Fluminense e vão ver as manifestações espirituais, eles vão ficar assim, oh, que bom, caramba, que legal, olha, Deus se manifestando aí. Mas, gente, aí você pode falar, tá vendo? Eles estão reconhecendo. Não, eles estão te desqualificando, porque eles estão dizendo que isso é uma linguagem ignorante.
Mas por essa linguagem ignorantes, eu vou deixar eles lá, assim como eu vou deixar o índio que adora o Tupã, vou deixar, não vou mexer, porque isso é uma cultura, não vou mexer. Então o pentecostal está ali rodopiando e dizendo glória, vamos deixar. Mas na verdade o que está rodopiando, na visão deles, são homens da caverna. São pessoas desqualificadas, menores, incapazes intelectualmente de dizer e pensar e fazer uma teologia a partir daquilo. Há uma ofensa, há uma soberba. É uma soberba intelectual, né? Uma soberba intelectual. Aí vai olhar para o pastor Eli, magrinho, na igreja, vai ouvir o pastor Eli pregando, vai falar assim, não, ele está fazendo um bom papel lá, porque ele está levando algumas pessoas a contribuir com o bem da sociedade. Mas me desqualifica mesmo. É verdade, pastor. O senhor colocou o último ponto que eu coloquei aqui a respeito da teologia liberal. Toda hora, né, Paulo?